Existe diferença entre derrame, isquemia cerebral, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, ataque isquêmico transitório? São várias siglas, vários nomes para uma mesma condição, mas existem algumas especificidades entre eles. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, parabéns. Se você não é, se inscreva, porque aqui sempre tem conteúdo de qualidade e à luz do conhecimento. Eu também sou ativo lá nas redes sociais, me acompanhe também lá pelo Instagram e pelo TikTok. Pois é, AVC, ou acidente vascular cerebral, é uma das principais causas de morte, juntamente com infarto e também com câncer. São as principais causas de morte no nosso mundo inteiro. Legalmente falando, derrame é a mesma coisa que AVC, só que basicamente nós temos três tipos de derrame. Existe o derrame isquêmico, ou seja, o AVC isquêmico, que é o trombótico, ou seja, quer dizer que uma artéria do cérebro entupiu por algum coágulo e causou um infarto cerebral. Pois é o mesmo termo que a gente usa para o coração, e a fisiopatologia, a doença basicamente é a mesma, é a oclusão total de um vaso, ou no caso uma artéria, naquele órgão. Se for no coração, causa um infarto do coração, e se for no cérebro, causa um infarto cerebral, que é o que a gente chama de AVC isquêmico. Existe um outro tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico, que é quando, na verdade, a artéria do cérebro ela estoura, literalmente estoura, e inunda o cérebro, uma parte do cérebro, com sangue, causando um AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico tem muita relação com pressão arterial não controlada. Devido à pressão muito alta, batendo constantemente a cada batimento cardíaco nas artérias do cérebro, elas são mais frágeis, mais finas a parede do vaso. Então, elas literalmente podem estourar. As artérias do coração não estouram com a pressão alta, tá? Mas as do cérebro podem estourar sim. E isso causa o AVC hemorrágico, que é, como eu disse, causa literalmente um hematoma, igual o que a gente faz do galo, quando bate a cabeça e faz aquele galo, só que isso daí é fora do cérebro, causa uma ruptura de um vaso que estoura dentro do cérebro, é catastrófico, e ele causa um hematoma dentro do cérebro, então formando um lago de sangue fora da artéria, causando um AVC hemorrágico. E existe a terceira condição, que é o ataque isquêmico transitório, que a doença, basicamente, a fisiopatologia da doença é igual ao do AVC isquêmico, ou seja, um vaso do cérebro causa uma trombose, ou seja, ele coagula, ele tapa aquele vaso, causando um déficit neurológico naquele paciente. Só que a diferença do ataque isquêmico transitório é que ele é, adivinhe, transitório. Então, em até 24 horas, o paciente recupera completamente o déficit que teve. Por exemplo, um paciente que chega na emergência queixando que um lado do corpo dele está fraco, ou seja, ele não está conseguindo segurar um copo, ele está mancando, ele está puxando uma perna, ele está com a boca torta, fica em observação na emergência ou até mesmo no CTI, e em 24 horas ele recupera completamente, tem que ser completamente. Ele não fica sem nenhum déficit, então a gente chama aquilo que ele teve de ataque isquêmico transitório. Qual a importância disso? A importância é que pacientes que têm ataque isquêmico transitório, eles têm um risco muito elevado de ter realmente um AVC isquêmico no próximo ano. E eles têm que ser muito bem e agressivamente tratados para reavaliar pressão, uso de aspirina, uso de remédio de colesterol e checar taxas de açúcar também para reduzir ao máximo o risco. Pode acontecer desse paciente, se tiver um novo evento, ele ser um AVC isquêmico, e aí ele fica realmente com um déficit. Quando nós falamos o termo AVC isquêmico, derrame, que é uma coisa genérica, na verdade. Ele teve um derrame. Ele pode ter tido um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, mas aí teria que saber, ele pode falar. Ele teve um derrame isquêmico ou um derrame hemorrágico. Já o termo isquemia cerebral é um termo muito genérico e, na verdade, não quer dizer muita coisa. A isquemia cerebral, o médico pode até ficar confuso quando o paciente chega e fala: o meu tio, meu pai teve uma isquemia cerebral. O que ele quis dizer com isso? Ele teve um AVC isquêmico e ficou com alguma sequela,
ou ele teve uma isquemia cerebral que foi passageira e ele recuperou. Se foi passageira e ele recuperou, então na verdade ele teve um ataque isquêmico transitório. E o paciente, agora, se ele teve uma isquemia cerebral e ficou com algum déficit, então esse paciente teve um AVC isquêmico. E aí, conhecer esses termos? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, para que ele também possa chegar a mais pessoas.